Nós estamos no país do futebol e você não tá ganhando dinheiro com ele ainda, velho, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para poder lucrar dentro desse mercado. Trader esportivo, você vai ganhar dinheiro com partidas de futebol que ocorrem no mundo inteiro. Eu sou dono do maior grupo esportivo do Brasil e do mundo e vou te ensinar como você pode ter esse resultado também. Quer saber como? Perde tempo não, clique aqui embaixo. Oi, gente, boa tarde. Globo Esporte no ar. Ó, daqui a pouco as notícias do Flamengo em mais uma rodada na busca pelo título do Brasileirão. Começamos com o clássico carioca de amanhã, Fluminense e Botafogo. A base do Fluminense é uma fonte inesgotável de talentos. Ó, e tem que saber o que botam naquela água lá de Xerém, né? Bem, o que tem na água de Xerém, a gente diz que é uma ideia, né? É uma maneira de trabalhar que já vem há alguns anos. Um dos segredos do sucesso é o chamado DNA tricolor. O DNA é a estrutura molecular que guarda as informações genéticas dos seres vivos. O Fluminense escolheu esse nome para o projeto, que busca informações sobre os meninos da base visando o profissional. E o DNA nada mais é do que a maneira como jogar, como se portar em campo, né? As nossas equipes têm a característica de posse de bola ofensiva, buscando gol. O Fluminense já utilizou 32 jogadores nesse Brasileirão. 17 deles formados nas categorias de base, mais que a metade. O John Kennedy foi o último dessa sequência de talentos descoberto através do DNA tricolor. Entrou em campo pela primeira vez contra o Coritiba na última rodada. John Kennedy finaliza! Gol! E já que os atacantes Fred e Caio Paulista estão suspensos, John Kennedy deve ser titular contra o Botafogo domingo em São Januário. Procura evoluir como todos. Então a gente tem total confiança, se ele for acionado, que ele vai fazer sim um grande jogo. Uma joia da base com nome de presidente americano e DNA tricolor. E o John Kennedy deve ser mesmo titular, porque o Felipe Cardoso, que disputa a posição com ele, testou positivo para a Covid e está fora do clássico. Uma cena que se repetiu 16 vezes neste Brasileirão. Botafogo saindo de campo derrotado. Em último lugar, o time vê a primeira equipe fora da zona de rebaixamento se afastando a 9 pontos de distância. E com a Série B cada vez mais próxima, a nova diretoria já começa a trocar as peças. O zagueiro Canu foi emprestado para o Cruz Azul do México e não joga mais pelo clube. E um novo diretor de futebol chegou. Eduardo Freeland, que era diretor da base no título do Brasileiro Sub-20, quando o treinador era Eduardo Barroca, vem para reestruturar o futebol profissional. Se vai manter o Barroca, se vai manter o Túlio, se vai manter outros, aí vai ser ele, aí vai ser o manda-chuva. E vai ficar à frente desse planejamento, desde contratação até o que tem que ser feito internamente, estrutura, tudo isso vai ficar a cargo dele. Domingo tem clássico contra o Fluminense. O discurso oficial no clube é de que enquanto houver chances matemáticas de permanecer na Série A, há esperança. Só que o time não venceu nenhum adversário do Rio nesse Brasileiro. E a atual situação não anima nem a torcida e nem os jogadores. Vencer é a única maneira de aliviar um pouco a tensão, pelo menos até a próxima rodada. Esse goleiro sorridente aí é o Tom King. 25 anos, joga no Newport County da 4ª divisão do futebol inglês. O Tom King brilhou muito, mas não foi pelas defesas. Ele bateu com força o tiro de meta. A bola viajou lá no alto, quicou na entrada da área e encobriu o goleiro adversário. O chutaço do Tom King fez a bola percorrer um total de 96 metros e 1 centímetro até entrar no gol. É a maior distância da história. Já está no livro dos recordes. Mas o Tom King não saiu de campo feliz, não. Sofreu um gol depois e o Newport County empatou com o Cheltenham Town, 1-1. Agora o assunto é o Vasco, que está na zona de rebaixamento. E antes de falar do jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, vamos ouvir o que disse Jorge Salgado, novo presidente do Cruz Maltino. A gente sabe do tamanho do desafio,
mas a gente se preparou para isso. Força total à comissão técnica, ao treinador, aos jogadores. Nós temos confiança total neles, sabemos que eles podem sair dessa situação. De bicicleta, que golaço! Meu Deus! Gol! Aquela bicicleta de Martim Benítez, se não é o gol mais bonito desse Brasileirão, é sem dúvida um dos mais espetaculares. Só que naquele domingo, 4 de outubro, o Vasco levou 4 do Atlético no Mineirão. É justamente contra o Galo, hoje em São Januário, que o 10 do Vasco vai reaparecer no time titular pela primeira vez desde que renovou o contrato de empréstimo. Sem Benítez, que ficou no Rio fazendo um trabalho físico, o Vasco foi goleado pelo Bragantino e voltou para a zona de rebaixamento. Quando o Vanderlei Luxemburgo assumiu, ele disse que o Vasco tinha 12 decisões pela frente. 4 já se passaram. 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Certamente são resultados que não foram projetados pelo treinador. No programa Bem Amigos, do dia 4 desse mês, Luxemburgo comentou o foco nos confrontos diretos. Só que contra Atlético Goianiense, Curitiba e Bragantino, o time somou apenas 1 ponto. Já peguei a tabela, já olhei quais são os adversários que nós temos que fazer a nossa obrigação e aqueles que você pode largar ponto, porque é normal largar ponto ali. E se o jogo contra o Atlético Mineiro não estava na conta, agora deve ter entrado na matemática do professor. Nosso pensamento é único e exclusivo manter o Vasco na primeira divisão. O Flamengo ficou em Brasília depois da vitória sobre o Palmeiras no Mané Garrincha na quinta. E ontem recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, que conversou com alguns jogadores. Todo mundo sem máscara. E logo mais, no fim da tarde, o time vai para Curitiba porque amanhã tem jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Ao vivo na Globo, às 4 horas da tarde. Vamos, amigo! Pronto. Bastou a vitória na quinta-feira sobre o Palmeiras para acender a chama descontrolada do otimismo rubro-negro. Quem jogou hoje foi o Flamengo, campeão de tudo, rapaz! É que agora o Flamengo só depende dos próprios resultados para ser campeão. O clube está em terceiro no campeonato, 4 pontos atrás do líder internacional, mas com um jogo a menos. E os dois times ainda vão se enfrentar na penúltima rodada. Essa vitória do Flamengo sobre o Palmeiras foi muito importante, principalmente porque foi a primeira que o Flamengo conseguiu contra os times que estão brigando pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. E isso vai dar uma confiança muito grande para a equipe continuar nessa luta. A arrancada na reta final do Brasileirão por pontos corridos marcou a campanha de um dos títulos do Flamengo, a conquista de 2009. Para ganhar o Campeonato Brasileiro deste ano, o Flamengo precisou arrancar do 14º lugar. Naquele ano, após a 31ª rodada, o time estava na 5ª colocação, 3 pontos atrás do líder Palmeiras. 4 rodadas depois, o Flamengo já era o segundo, 2 pontos atrás do São Paulo. E foi só após a 37ª rodada que o clube conseguiu pegar a primeira posição, 2 pontos à frente do Internacional. O Flamengo venceu o Grêmio no Maracanã e ficou com a taça. Olha o Pet, levantou, Ronaldo Angelim! O Flamengo é campeão brasileiro de futebol! Na campanha de 2009, os rivais não olhavam para o Flamengo como o possível campeão. O que mudou é que no aperto e no equilíbrio se olha para o Flamengo como o maior candidato. Mas é claro que o Flamengo vai ter que responder nesses próximos jogos fora de casa, contra Atlético Paranaense, Grêmio e Sport. E o primeiro desafio é o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Enfrentar esse adversário fora de casa é historicamente complicado para o Flamengo. Nos últimos 20 anos foram 21 confrontos em Curitiba e o Mengão só conseguiu 3 vitórias. Foram 12 derrotas. Nos 2 últimos encontros é que a balança começou a pender mais para o lado do Flamengo. Em 2019, pelo Brasileirão, 2-0 com 2 gols do Bruno Henrique. E no ano passado, 1-0 pela Copa do Brasil. Gol do Bruno Henrique. E aí ela procura quem dá sempre a postos. Bruno Henrique estufa a rede do Furacão. Quem impôs o Flamengo ao Atlético Paranaense nos últimos 2 jogos foi o Bruno Henrique.
e justamente o Bruno Henrique está suspenso no jogo desse domingo. A equipe também não vai poder contar com o zagueiro Rodrigo Caio, que tem uma lesão na coxa. Mas histórico negativo, desfalque, jogo fora de casa. Pelo visto, nada agora parece capaz de frear a empolgação rubro-negra. O Flamengo atropelou todo mundo e hoje o Flamengo foi colocado pra teste. Isso aqui é Mengão, pai. Isso aqui é Mengão. Nunca vou esquecer esse Mengão. E o Globo Esporte fica por aqui. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana também. Estamos no país do futebol e você não tá ganhando dinheiro com ele ainda, velho, eu vou te explicar tudo que você precisa saber para poder lucrar dentro desse mercado. Trader esportivo, você vai ganhar dinheiro com partidas de futebol que ocorrem no mundo inteiro. Eu sou dono do maior grupo esportivo do Brasil e do mundo e vou te ensinar como você pode ter esse resultado também. Quer saber como? Perde tempo não, clique aqui embaixo.